Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui falamos sobre saúde, longevidade, bem-estar e trazemos muitas dicas para vocês. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista e também gerente de uma das lojas da Whey. Estou aqui hoje com a nossa convidada, que vai se apresentar, Marcela Calil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Olá, meu nome é Marcela Calil. Eu sou nutricionista formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E também tenho vários cursos na área de nutrição esportiva, que é a área que eu atuo hoje. Inclusive, um curso de especialização pelo American College of Sports Medicine. E também sou graduada em administração. Resolvi fazer essa graduação para agregar mais valor na minha carreira como nutricionista. E eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui no Podway. A Whey Suplementos é uma empresa que eu admiro muito por todo o profissionalismo e por entregar produtos de altíssima qualidade para a saúde do consumidor. Ai, muito obrigada. E de onde surgiu a vontade de ser nutricionista? Então, assim, eu falo que os esportes sempre tiveram na minha vida desde pequena, né? Assim, os meus pais sempre influenciaram isso porque viram que eu gostava muito de esporte e eu já sabia que queria ir para a área de saúde, mas eu não tinha ideia ainda que eu queria ser nutricionista. Então, assim, desde pequena, né, eu fazia ali jazz, ali com 6 anos, e participava de competição. E naquela época já tinha uma preocupação com a questão estética, uma pressão ali pela magreza, muitas vezes chegar num peso adequado. E eu nem imaginava que um dia eu ia me tornar nutricionista. Então, fui participando ali de várias questões de esporte. Então, depois eu fui pro vôlei, handball. E comecei a musculação com 18 anos, né? E estou até hoje com 32 anos. Então, são 14 anos aí na musculação. Então, assim, como minha vida sempre foi muito pautada no esporte, inclusive eu já competi também no fisiculturismo no ano de 2019, eu vi que eu queria ajudar pessoas com essa vivência que eu tinha no esporte. Então, com isso, eu decidi, assim, seguir pro lado da nutrição. Ah, legal. Você competiu então antes de fazer a faculdade? Não, eu já tinha sido, já era Ah, formada já era nessa época. formada? Foi em Ah, tá. 2019. Eu me formei 2019. em 2016. Ah, sim. E de onde surgiu a vontade para fazer administração nesse meio aí? Então, a administração eu fui fazer depois de Nutri, né? Porque, Aham. assim, eu tenho, assim, uma ideia, né, de hoje montar uma clínica, né, multidisciplinar. Então, eu via que a administração poderia me ajudar como nutricionista. Uhum. Então, quando eu terminei a faculdade, né, de nutrição em 2016, eu me especializei, eu fiz a pós. E aí, um tempo depois, eu entrei na administração, né, em 2018. E aí, eu me formei em 2023, né, como administradora. Ah, legal. Uma coisa aí vai ajudar a outra. E essa ideia aí de montar uma clínica, você acha que já está recente? Vai ser próximo? Então, em breve, estou estruturando aí tudo para que a gente possa, né, ficar tudo certinho em relação às especialidades que eu pretendo ter, porque, assim, eu comecei a observar como Nutri que é muito importante a gente ter um tratamento, né, multidisciplinar, né? Então, assim, eu penso em hoje estruturar uma clínica baseado no conhecimento que eu tenho de administração de empresas, porque não é fácil gerir um negócio, né, tão grande como eu pretendo montar. Então, assim, é um projeto que está próximo aí de se concretizar. Legal. E você atua na área clínica e na área esportiva, e também tem a questão da representação técnica na performance, né? É, Como que você concilia tudo? então é bem puxada. Minha rotina eu falo que é bem puxada, porque eu sou muito focada nos treinos e no meu trabalho. Hoje eu atuo como nutricionista esportiva, representante aí na Performance Nutrition. É uma empresa que eu já prescrevia desde a época do consultório, uma empresa com quase 38 anos de mercado, que trabalha com produtos clean label, busca trabalhar assim com produtos de altíssima qualidade, matéria-prima importada, baseada em evidências, né, científicas. E hoje eu atuo fazendo o quê? Justamente apresentando esses suplementos, né, para médicos de diversas especialidades, então dermato, endócrino, né, nutrólogo e nutricionista também em vários nichos, né, nutrição clínica, funcional, fisioterapia. E hoje eu não atuo só para o Rio de Janeiro, eu atuo também aí para outros estados, como o Ceará, Minas, São Paulo, Espírito Santo, porque a gente atende, né, prescritores a nível Brasil. E é importante a gente estar sempre se atualizando, então estou sempre nos congressos aí de medicina, de nutrição,
nutrição. E, além disso, eu tenho em paralelo os meus atendimentos presenciais e online. Hoje, com online, a gente consegue atender até pacientes de outros países, É. né? E hoje eu foco também muito nisso, em atender online no presencial, muito na área esportiva, né? E como que surgiu a oportunidade de trabalhar no performance? Então, em 2018, né, eu já estava trabalhando com endócrino, eu já estava muito nessa área de suplementação, e surgiu uma vaga, né, onde eu me inscrevi, tive essa oportunidade aí de ser chamada, e desde então eu me apaixonei, assim, pelo fato de trabalhar com uma empresa muito séria, né, uma empresa que eu Uhum. já prescrevo há muitos anos, então conhecer toda a fábrica, então eu tive essa oportunidade porque eu já estava ali naquele meio, né, trabalhando muito com suplementação, e nessa época eu já trabalhava com endocrinologista. Então a gente suplementava muito, né, já tinha muito suplemento ali na minha prática, né, desde então. Você citou sobre congressos, né? Como que você vê que os congressos te ajudam na vida profissional, pessoal também, Aham. tanto como profissional nutricionista, também, né, dentro da empresa que você hoje trabalha? Então, os congressos eles ajudam bastante, porque a gente consegue se atualizar, então ter informações novas. Eu falo que na suplementação você dorme e acorda com uma informação É assim nova. mesmo. Então, assim, de dosagem de um produto, de um suplemento. Então, eles me ajudam muito na minha prática, porque eu consigo me atualizar na parte da suplementação. Pessoalmente, eu consigo ter as minhas conexões, meu networking, porque hoje eu conheço muitos nutris e médicos aí espalhados pelo Brasil, né, pelo meu trabalho, que eu faço já aí desde 2018. E eu acho que ajuda muito na performance também, porque a gente consegue ali apresentar os suplementos da performance, né, no dia a dia ali, no congresso, no evento, fazer as degustações. Uhum. Então, para quem não conhece ainda a marca, a gente consegue com isso, né, apresentar, explicar. Muita gente vai ali no stand, né, na hora ali da apresentação Uhum. para saber mais mesmo. Então, tem muita gente que vai voltado para conhecer as marcas que estão ali expondo os seus produtos. É muito importante porque às vezes a gente dentro do consultório não tem uma direção e a gente não tem esse contato direto com as novidades, foi o que você falou, a gente dorme e acorda e tem uma novidade, né? Exatamente. Inclusive você faz também visitas, né, com Nutris para apresentar produtos e tudo mais, faz algumas palestras também. Sim. Como que você acha que isso pode melhorar e ajudar os Nutris dentro do consultório? Eu acho que é muito interessante porque a gente troca muita informação o tempo todo. Eu falo assim, não só informação em termos de artigo, mas a gente também troca muita informação da prática. Às Sim. vezes um médico chega para mim e fala: "Ai, Marcela, eu usei esse suplemento para tal situação e tive uma resposta interessante". Aí eu falo: "Ah, de repente eu não sabia desse uso", ou eu mesma passo um uso para o médico ou para o nutri que ele não sabia. Então eu consigo levar muitas informações que eu tenho muito acesso, Uhum. sempre nos eventos, nos congressos, e a gente consegue trocar muita informação, porque hoje o networking, né, essa informação é tudo, assim, né, essa troca que a gente tem, né, no presencial, seja no online também, porque hoje eu também faço muitas reuniões online, né, pela Uhum. questão dos estados que eu atendo, que eu comentei, nem sempre eu consigo estar presente ali no É. estado naquele momento, né. A internet ajuda muito, né? Sim. Você sempre teve facilidade de falar em público, de falar com pessoas? Como foi? Então, eu sempre tive uma facilidade, sempre gostei muito, Aham. né. Eu falava que na faculdade eu fui monitora de várias matérias, Ai, que e legal. eu sempre gostei muito de explicar, de falar em público, então assim, claro que eu fui aprimorando com o Uhum. tempo, né, é totalmente diferente ali quando você tá na sua área, na sua profissão, mas eu acho que eu só fui melhorando, assim, com o passar do tempo, mas eu sempre tive um pouco de facilidade em relação a isso, eu gostava já aí quando eu fui trabalhar na performance, foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de estar em contato diretamente com profissionais da área o tempo todo. Verdade. E atualmente você atua atendendo e também atende o público idoso, né? Você tem um carinho Sim, aí por esse público. sim, sim. Como que você vê aí a resistência hoje da suplementação para esse público mais, sei lá, 50 mais, 60 mais? Sim, assim, eu tenho muita resistência às vezes no consultório, justamente porque o idoso ainda tem um certo preconceito com alguns suplementos, né. Às vezes a gente prescreve ali um suplemento, um whey, uma creatina para um idoso, e ele acha que é um produto de academia.
Então eu tenho uma certa resistência e aí muitas vezes eu preciso ter a ajuda, né, o auxílio ali da família para a gente poder explicar, olha, esse suplemento vai ajudar nessa situação, não é um suplemento de academia, o whey ele vai te ajudar ali no aumento do aporte de proteína, que é mais difícil para o seu caso, então a gente tem que ter toda uma cautela para poder explicar. E eu tenho esse carinho muito por idosos, eu não só fiz um trabalho, um período numa casa de repouso, né, mas Legal. também eu tenho 2 avós, né, na verdade uma é falecida e eu tenho uma viva hoje, que eu sempre cuidei da suplementação. E como eu sempre tive convivência, a gente tem mais facilidade de lidar com esse público, que é Uhum. um pouco complicado, né, às vezes. Até mesmo por essa questão do preconceito, né? Para eles é novo. Sim. E ver aquela questão, às vezes, uma embalagem que, né, assemelha ali alguma coisa mais medicamento, aí já fala que é bomba. Sim, exatamente. E assim, a questão da embalagem é uma coisa que faz muita diferença. Muitas vezes a embalagem, eles, quando não tem tanto aspecto ali de saúde, eles já acham que é um produto de academia. Então eu acho que isso impacta muito. Eu também tenho um caso para citar interessante. Uhum, Eu atendia muito um paciente, né, que é meu paciente até hoje, uhum, com um caso de epilepsia. E aí nesse caso foi uma questão de alimentação. Eu comecei a adequar a dieta cetogênica para esse paciente, porque a gente já tem estudo que mostra aí uma melhora dos quadros, tá, uhum. de epilepsia. Um paciente idoso, Em né? paciente idoso, Uhum. exatamente. E aí, foi muita resistência para poder trocar a alimentação dele, porque imagina você chegar para um idoso e falar que ele ia começar a utilizar uma dieta cetogênica. Então eu precisei de muito apoio da família dele ali junto, que sempre me deu esse apoio, né, das Uhum. outras especialidades que também cuidavam dele, aí que eu falo da questão, né, de ter ali um acompanhamento multidisciplinar, né, a importância. Então, não só na questão da suplementação, mas até a alimentação, quando você altera para Uhum. um idoso, é mais complicado. Verdade. Porque tá acostumado ali, comer até agora eu não morri, né? Sim, Já ouvi tanto isso. exatamente, exatamente. Ele tem mais resistência a qualquer mudança, vamos colocar assim. E como que atualmente ele vive? Tá melhor? Conseguiu Sim, seguir? sim, ele tá bem, graças a Deus, e também teve mais controle assim das crises, né? E com a suplementação toda adequada, alimentação. Então, eu sempre falo da importância do pós-consulta. Eu falo muito dessa questão do pós-consulta, que eu gosto muito de ter esse contato com os meus pacientes, Isso é né? muito importante, né? Vamos falar um pouquinho da nutrição esportiva. Sim, sim, Sua paixão hoje, né? A parte esportiva. sim. Você atende bastante paciente nessa área, atua dentro, né, do ramo, porque a Performance é uma marca hoje, uma das mais recomendadas aí dentro de consultório. E fala um pouquinho sobre o seu top 5 suplementos, assim, que você mais indicaria. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada paciente é um paciente, mas um top 5 aí de suplementos que você Sim, gosta. então, o suplemento top 5 eu colocaria o whey, né, que eu utilizo bastante. Colocaria a creatina, que hoje a gente tá usando muito com o público idoso também, né, e com o público da área Verdade. esportiva. Colocaria o ômega 3, que é um excelente antioxidante, então geralmente tá altamente nas minhas Quer falar um prescrições. pouquinho sobre cada um? Porque pode ser que a galera não saiba, né? Muito Sim, bem. Explicar um pouquinho sobre a diferença dos sim, com whey's. certeza. Te atrapalhei? Não, não, não. Só concluindo, o top Aham, os 5, 5. eu Aí você. colocaria também a glutamina, né, como Uhum, opção, e a vitamina D. perfeito. Falando um pouquinho do whey, né, o que a gente vê hoje é que muitas vezes, né, Vanessa, a gente tem uma certa dificuldade de bater ali o aporte de proteínas. Ainda mais quando a Uhum, gente fala de um público atleta, um público, né, de academia, que não que seja atleta, mas que é um público ali praticante. Então, assim, eu acho que o whey, ele facilita muito para você conseguir ali na nossa rotina hoje, que é muito corrida, corrida. bater a quantidade de proteína. E também hoje eu utilizo muito em receitas. Então, eu acho que facilita ali na prática, é um docinho e tudo mais. Então, acho que é muito prático ali de você bater esse aporte de proteínas, que é uma proteína de absorção rápida excelente. Claro que uma proteína, né, de qualidade, quando a gente buscar aí um whey de Sim, qualidade. importante. A creatina, como eu falei, que eu tenho utilizado muito para aumento de força, ganho de massa magra. É um suplemento que tem sido muito utilizado na parte cognitiva também, com pacientes idosos. Como eu falei, eu atendo bastante esse público, tá? Eu tenho bastante identificação. O ômega 3, como eu falei, é um ótimo antioxidante. Eu tenho trabalhado muito para a parte preventiva, né? Um suplemento excelente. Pensando também em melhora ali de lipidograma, muitas vezes.
Então, também é um suplemento que eu utilizo bastante. A glutamina, como eu falei, que é na parte de saúde intestinal, a gente utiliza muito, pensando ali em melhora de imunidade. Então, ainda mais agora a gente tá chegando num período aí que muita gente tende a É. ficar doente, né? Esse período aí mais frio aqui no Rio. E eu falei também da vitamina D, Uhum. porque hoje, quando a gente pega exames bioquímicos, a maioria dos meus pacientes está com a vitamina D baixa. Muitas vezes porque não tem a exposição adequada ao sol, ou porque não está suplementando corretamente. Então, é um suplemento que quase todo paciente sai do meu consultório com a suplementação, porque geralmente está inadequada. É, ou no limite ou abaixo, né? Exatamente. E eu já gosto de deixar um pouco mais É, alta. eu Então, também. então assim, pelo menos fazer a dose de manutenção, muitas Sim. vezes eu já prescrevo. Então, eu coloquei meu top 5, mas eu poderia falar de muitos outros suplementos aqui, pensando na área esportiva, né? Sim. Claro, mas eu pensei nos que eu utilizo com muita frequência hoje. O Bento, meu filho, ele utiliza a vitamina D, inclusive da Performance, né? Que é bem Ah, pequenininha, então ele sim. engole facilmente. Sim, ela é super prática, já tem a É, vitamina E na composição, sim, né? E a dosagem é ótima sim. também. Inclusive tem um corte de um podcast que a gente fez aqui brincando com ele, né? Tem um corte dele falando que ele toma vitamina D todos os dias, Ai, porque que sem a legal. vitamina D ele estaria no hospital. Tá vendo? Desde pequeno já aprendendo aí Já como a aprendendo. suplementação pode influenciar positivamente Isso aí na aí. qualidade de vida dele, né? E eu tô citando isso porque muita gente não sabe que a suplementação ela é para todas as idades, né, Marcela? Sim, exatamente. Assim, eu atendo muito paciente, às vezes, tudo bem que meu público é mais para adulto e idoso, Aham, mas às vezes chega um paciente, né, adolescente, ali sempre tem essa questão da me perguntando, pode utilizar, meu filho aham. pode usar whey, mas meu filho pode utilizar creatina? Qual a faixa de idade? Então sempre surge muito essa dúvida. E na própria performance no meu trabalho, quando eu tô visitando médicos e nutris, surge essa dúvida pelos próprios profissionais, às vezes que Uhum. são profissionais mais voltados para a área clínica, área funcional, porque como eu falei, eu atuo em vários nichos da Uhum. nutrição, né? Já que a gente tem vários suplementos hoje que a gente consegue atender ali os diferentes nichos da nutrição e medicina. Tá aí a importância das visitas, porque os profissionais às vezes não têm acesso a tudo, é muita coisa, né? Muita novidade. Sim, e o mercado tá sempre inovando, né? A Sempre. gente, como eu falei, é igual informações, de dorme, acorda, é uma coisa É, diferente. Então, eu verdade. acho que a gente tem que estar sempre se atualizando. E eu acho que esse network é muito importante e eu valorizo muito isso, porque eu tô sempre aprendendo e acho que eles também estão sempre aprendendo, então acho que é uma troca. Verdade. Não tem como saber tudo, né? É muita Exatamente, coisa. ainda mais na nutrição, né? E atualmente, qual suplementação você faz? Todos Então, esses? eu atualmente eu utilizo whey, né? Já tá sempre na minha Aham. suplementação. Eu utilizo creatina, betalanina e a vitamina D que eu tô fazendo uso atualmente. Uhum. Ômega 3 também tá na minha rotina. São os que eu uso Aham. atualmente, assim. Explica um pouquinho sobre a beta pra galera. Sim, sim. A betalanina é um suplemento excelente, né, para aumento de força, aumento de ganho de massa magra também. Porém, hoje ela também está sendo usada na área clínica. Vale Uhum. ressaltar que a gente já tem estudos da betalanina para melhora de glicemia em pacientes diabéticos, tá? Lembrando que ela não é um pré-treino, tá? Que é assim, por ela estar muito presente em pré-treino, muitas pessoas confundem como se ela fosse um pré-treino. Mas na verdade, ela é um suplemento como a creatina, que você deve usar todos os dias, porque é um suplemento de carregamento. Então eu faço uso porque eu tenho uma resposta muito boa no meu aumento de força, né? Eu tô com foco na musculação hoje e no futevôlei. Então, pra mim assim, na musculação ela ajuda bastante. Então, assim, lembrando que não tem um horário ali específico, é porque ela está presente em pré-treino e a Isso gente aí. acaba confundindo e muitas pessoas falando, até profissionais, que ela é um pré-treino. Verdade. Assim como a creatina também, né? Tem muita gente que acha que é somente no Sim. pré-treino. E tem idosos que nem fazem atividade física. Tem muita gente, né? Não só idosos. Idosos sarcopênicos, hoje a gente Sarcopênicos, está utilizando. A pacientes questão é você usar acamados. todos os dias, né? Não esquecer de tomar a sua dose, Exatamente. que é um pouco, às vezes, difícil de lembrar toda a É... suplementação. É até um desafio que eu passo bastante ali no consultório, sabe? Fala um pouquinho sobre. A galera teve uma
cliente lá na loja, né? Que ela falou assim: olha, eu comprei a betalanina, eu vou precisar ir pro hospital, Por porque conta da me fez mal. parestesia, ao formigamento, né? Então, o que acontece? A betalanina, ela dá muito esse efeito, né, de formigamento, que a gente chama de parestesia. Assim, Mas na segunda semana de uso, você já não sente tanto. E o que eu faço com os meus pacientes que se sentem incomodados com esse efeito? Eu peço para fracionar mais a dose. Quando uhum. você fraciona, esse efeito vai reduzindo. Claro que de uma pessoa para outra varia. Tem pessoas que sentem mais, outras sentem menos. Mas o interessante é a gente fracionar mais para pessoa como ela que falou É, aí, nossa, eu vou pro hospital. E realmente, se a gente não explicar para o paciente, é, ele fica um pouco preocupado com toda aquela coceira que ele sente, é um sim, incômodo. é. Assim, tem pessoas que até gostam, né? Buscam um pré-treino que tenha o betalanina para sentir esse Tem gente que efeito, gosta, né? tem gente que fala assim: olha, eu parei de sentir, não tá mais fazendo efeito. A gente É. fala, calma. É porque geralmente na segunda, terceira É, semana diminui bastante, assim, para quem faz uso constante, como uhum. eu falei, né? Não só no pré-treino como eu, que utilizo diariamente, né? Ela isolada mesmo. É muito engraçado, né? São públicos muito distintos Sim. e são casos tão diferentes e engraçados assim que a gente passa. A creatina também tem vários mitos, né, com a creatina. Sim, exatamente. Muitos pacientes perguntam, tem que aumentar a ingestão de água. Uhum. Vários mitos que surgem, assim, muito na internet, que eu até falo, Vanessa, que é um desafio hoje, né? A gente lida ali com pacientes, ainda mais da área esportiva, que eles já têm um conhecimento prévio, até porque eles buscam muita informação. Sim. Então, às vezes, a gente tem que desmistificar um pouco o que chega pra gente em consultório. A internet às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, né? Sim, exatamente. Eu falo, olha, onde você pegou essa informação? E você foi num artigo científico, você É, foi ali numa plataforma confiável. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo também para lidar com esse tipo de paciente, porque ele já vem com um boom de informações. verdade. E vamos falar um pouquinho sobre a época que você é, quis atuar no fisiculturismo. Sim. Atualmente você. Não, não. Atualmente eu tô apenas no futevôlei. Até Ah, já tá. competi pelo futevôlei, Ih, que né? Mas legal! assim, eu larguei o fisiculturismo, assim, queria passar por essa Uhum. experiência, tá? Porque eu queria saber como que era. Eu fui convidada 2 vezes, na segunda vez foi quando eu aceitei e fiquei ali um período. E como foi? Então, assim, é muita abdicação, sabe, Vanessa? Foi um período muito difícil, porque eu não só trabalhava com isso, né? Não era só atleta de fisiculturismo. Eu também trabalhava já na performance. Eu já tinha os meus atendimentos, eu já estudava. Então, assim, é muito mais difícil, porque é uma rotina. Eu brinco que eu saía com o meu carro com várias malas e marmitas, e assim, é muita disciplina, muito foco. Mas o que foi interessante foi ver aonde eu consegui chegar, já fazendo a suplementação certinha, claro, tendo toda a orientação de coach. Então, assim, foi um período que eu achei muito interessante de passar, até para eu ter essa vivência. E hoje, quando atender um tipo de Hum, paciente como esse, eu saber tudo que tá por trás. Eu acho que faz total diferença. Então, foi um período da minha vida que eu amei, assim, mas hoje em dia eu estou com outros focos. Caramba, e tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina, porque os treinos são muito puxados e cada semana que vai se aproximando da competição vai ficando mais intenso e conciliar tudo isso com a sua vida é muito difícil. Eu até abdiquei na época um pouco da vida social, porque imagina Uhum. como que eu ia sair cheia de marmita, cheia de suplementação, é totalmente diferente da Sim. suplementação que eu utilizo hoje. Não tem como comparar ali um período de preparação com a minha vida hoje, que eu busco ter uma vida saudável, Uhum. né, suplementação adequada, mas totalmente diferente daquele período, né, de competição. Aham. Você subiu em qual categoria? Na wellness. Ai, que legal! E aí eu tive sucesso na época, né, peguei pódios, eu sempre fui muito Ai, focada, muito assim, bom. sabe, Vanessa? Eu tento, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento dar 100% de mim, porque senão eu nem vou, eu sou muito assim, tenho muito foco. Mas, assim, foi um período difícil, assim, pra mim, vamos colocar que foi difícil. De Eu acredito. conciliação, da suplementação dos treinos, porque são treinos totalmente diferentes do Uhum. treino que eu tenho hoje, sabe? Então, assim, muito focado para a competição. As poses também que fazem total diferença, os treinos de pose. Então, assim, é muita abdicação de vida social em busca de objetivos. Muita gente não imagina tudo que tá por trás, né? Não é Sim. simplesmente fazer
uma dieta, treinar e chegar ali. Sim, Tem a alimentação muito mais regrada, os horários muito mais regrados, as quantidades muito mais regradas, e até exatamente. mesmo essa questão de pose. Sim, exatamente. Eu nem imaginava. É, Quando eu entrei, ele falou assim, o coach, não, você precisa fazer o treino de pose. Eu passei por vários treinos e eu nem imaginava o quanto isso influencia no resultado final. Às vezes você não tá, a gente chama muito de shape, né? Às vezes você não tá no melhor corpo, mas às vezes a pose que você faz influencia totalmente no resultado final. Então, assim, é muito importante o treino de pose. Então tem muita coisa por trás que a gente nem imagina. verdade. Eu só fui realmente imaginar porque eu vivi isso, mas assim, e eu acho que é legal porque hoje me ajuda na minha vivência, né, com os pacientes que eu atendo voltados para fisiculturismo e pacientes, né, de outras áreas que eu já passei também. Eu consigo entender mais esse lado do esporte por ter vivenciado isso. Eu falo que eu vivo a nutrição, é assim, sou formada em administração também, mas o que eu vivo hoje é a nutrição. Ah, é muito bom. Você lembra algum suplemento diferente que você usava na época, que não usa hoje? Assim, diferente. Eu usava já creatina, já usava Uhum, whey. BCA, eu usei uhum. muito na época, de diferente. Vitamina C também, da alta dose. Então, tiveram suplementos que hoje eu já não faço tanto uso. Geralmente, essa galera que compete tem muita questão da imunidade, né? Fica um pouco Sim, mais baixa, né? sim, exatamente. Então a gente entrava muito com vitamina C, glutamina também, é um Uhum. suplemento que eu faço uso. Hoje em dia eu não tô fazendo uso, como eu falei, mas assim, é um suplemento que tá sempre na minha lista, né, de prescrição, e na época eu utilizava muito. Vitamina C, glutamina, então já tinha muito essa parte de imunidade também. E os suplementos que eu utilizo hoje também eram comuns na época. Hoje eu já separei minha glutamina lá na loja. Já avisei pra galera, deixa aí. E eu uso Exa- a da Performance. Eu Sim. ganhei num sorteio. E assim, nessa época do ano, Sim, eu falo, essa época do ano é, a gente suplementa muito vitamina C, D e zinco, eu gosto associadas já. uhum, Então, assim, até porque os pacientes hoje, Vanessa, eles não querem usar tantos suplementos. Que você puder, né, ali é verdade. compactar e ter um suplemento já com os três juntos é excelente. Então, às vezes eu busco esse tipo de suplementação, principalmente quando é um paciente mais criterioso ali, eu não consigo usar muitos suplementos no dia, porque a gente mesmo esquece. É. Imagina o paciente. Entendeu? Então eu gosto muito eu falo muito que eu gosto de publicar nas minhas redes sociais suplementando, porque eu falo que a gente é o espelho do nosso paciente. Então ele se inspira muito no que a gente faz, né, também, no que a gente publica. Então acho que isso é muito importante. Verdade. Não somos perfeitos, mas a gente tenta e tenta ajudar da melhor forma, né? Sim, tentando ser o espelho para eles, né? Porque a gente bebendo água ali certinho, treinando, mandando foto. Então, por isso que eu falo que eu gosto muito desse pós-consulta, dessa orientação que eu tenho no pós-consulta, né? Ter esse contato com o paciente faz toda a diferença, né? Para você ver como é que estão os resultados, como é que ele tá lidando ali com o plano alimentar que você modificou. Então, eu acho muito importante. Verdade. E como que é a sua rotina de postagem? Você sempre teve facilidade? Você acaba esquecendo de postar? É, Como que é? então, eu fico me dividindo ali entre o Instagram pessoal e profissional, mas eu vejo que os pacientes, eles gostam muito de ver o nosso lado pessoal também. É, Mas eu tento manter uma frequência bem certinha de postagem, até porque eu acho que isso ajuda bastante. Assim, eu sempre tive facilidade, assim como eu falei, mas fazer publicação para nutrição dá um trabalho que ninguém imagina por trás, né? A gente pensar num tema, em todas as evidências científicas do que a gente vai falar, então não é algo tão simples. Mas eu tento estar sempre me atualizando ali e atualizando as minhas redes sociais. se a gente for levar em consideração, tem tanta postagem, né, Aham. aleatória e assim, que não dá nenhum rumo, né, pra pessoa que tá lendo. Sim, Então, sim. assim, realmente é uma. A gente tem um peso quando a gente faz uma postagem, né? Por isso que a gente busca postar algo que tenha realmente evidência científica, porque a gente vê que não é bem assim, né, na Sim, eu internet. sempre coloco muito isso, baseado em evidências científicas, né? Porque é isso, eu tô sempre me atualizando, eu até participo, né, de forma quinzenal de grupo de estudo, que a gente faz justamente para se atualizar, tirar um momento ali para debater um artigo. Então, eu acho isso muito legal, porque se a gente não fizer isso, assim, não colocar uma data, um horário, a gente acaba pulando, porque são muitas etapas durante o dia, muitas atividades, então eu acho legal tirar um momento só para estudar ali, trazer um artigo novo, uma diretriz nova que saiu. Então, eu acho isso muito importante.
importante. Como é que você concilia os estudos com a rotina, o trabalho? Eu sempre que eu falei, Vanessa, eu sempre deixo um horário reservado para esse período. Porque eu funciono muito assim, com agenda, com tudo cronometrado e horário. Então, eu acho que quando a gente coloca os horários, assim, por exemplo, às 9 horas eu vou estar ali fazendo esse estudo de 9 às 10, de 10 a 10 e meia tem outro atendimento. Então, eu sempre coloco assim, é um horário. Porque eu falo, quando você estabelece horário e tem o hábito de criar uma agenda certinha, eu acho que você segue ali 100%. Então, eu tento fazer isso, colocar mesmo um horário específico para poder estar fazendo esse grupo de estudo com outros profissionais da área. Isso é muito legal também, né? Outros profissionais nutris ou também São nutris multidisciplinar? também, são Ah, nutris legal. também. Às vezes a gente faz debates também com o médico. Ah, que Aí, assim, legal. é bem legal, porque, claro, a gente leva informação nova, eles também trazem informações novas pra gente. Então, hoje eu tenho bastante contato, bastante amigos e colegas médicos Uhum. também, na medicina do esporte, né? Então, assim, é uma suplementação que a gente não falou muito, mas que a gente tem usado muito, a suplementação de saúde articular. Nossa, Então, é algo que a muito. gente tem debatido bastante, porque antigamente falava-se muito em tratamento e hoje a gente já fala nessa parte de forma Prevenção. preventiva. Então, eu acho que é muito interessante essa troca também com o médico do esporte. É verdade. E é importante essa prevenção. Eu sempre costumo falar assim pro cliente, paciente, enfim. É melhor hoje você estar investindo numa suplementação do que futuramente estar aí gastando com remédio, né? E às vezes não Exatamente. ter como voltar atrás, né? Aham. É muito importante essa prevenção. Fala um pouquinho sobre essa questão de saúde articular, sobre Então, suplementação. então, hoje, assim, ainda mais pacientes da área esportiva, né? Muitos pacientes apresentam diversas lesões hoje. O que a gente tenta, né, utilizar muito na prática é trabalhar muito com suplementos para essa área. Então, hoje a gente já tem ali colágeno tipo 2, o MSM, que é o metilsulfonilmetano, o próprio ácido hialurônico, a gente tem associações com eles. Pacientes, dependendo, a gente já usa ali a glucosamina com condroitina. Então, a gente tem vários suplementos hoje que a gente pode estar trabalhando nessa área. É claro que a gente vai ver qual condição ali que o paciente apresenta, né? Se é um paciente com osteoartrite ou um paciente que apenas está sentindo dor articular, então a gente já vai entrar com uma Uhum. suplementação de colágeno tipo 2. Então, assim, o que eu falo é que essa área, ela tá crescendo bastante, porque tem se falado muito disso em eventos, né? E como eu falei, de forma preventiva. Uhum. Então, são suplementos que também estão presentes na minha prática, né? Claro, sempre olhando ali o quadro do paciente e vendo qual que encaixa mais. É uma suplementação de longo prazo, né? Então, a gente tem que tomar É. cuidado com isso, porque geralmente a partir do segundo mês você já vê uma resposta interessante. Lembrando que a gente está falando de articulação, então por isso que demora mais um pouco a Uhum. resposta. Tá? Eu acredito que o seu público, como é muito esportivo, você tem muitos pacientes com essas condições, né? De lesão, Sim, sim, enfim. passou por alguma cirurgia, entendeu? Uhum. Porque muitos pacientes ali competem, então assim, a gente já vê ali o que encaixa mais. É uma suplementação que é um pouquinho mais cara, então às vezes a É. gente tenta adequar, sabe, Vanessa, a questão do poder aquisitivo do paciente, se ele pode investir um pouquinho mais, porque aí a gente tem um componente ali com 5 anti-inflamatórios já vai É. ajudar mais, dependendo do caso, mas é um pouco mais caro, a gente tem que, sabe como que é, né? No consultório a gente Uhum. tem que ir ali moldando e vendo se cabe ali no orçamento ou se eu vou ter que mudar a suplementação. Mas o bom é que o mercado hoje tem muitos suplementos de saúde articular Muitos. e a gente consegue adequar bastante ali com cada condição que é apresentada. Isso também é importante, porque talvez indicar um suplemento que o paciente não vai poder comprar não vai adiantar nada, né? Sim, sim. Porque eu falo assim, eu atendo pacientes de diferentes condições Uhum. socioeconômicas, né? Então eu sempre vou adequando à realidade, porque não adianta a gente prescrever algo que o paciente não vai usar. E aí, É. quando voltar, você não vai ter o resultado que você espera, porque ele não aderiu 100% ao tratamento. Então, eu falo que a nutrição é, assim, complexa, porque a gente ali vê todos os âmbitos ali do paciente, né? Ver se está de acordo com o que realmente ele pode estar né, ali, né, comprando, investindo, né, fala que é um investimento aí na saúde, Isso aí. né. Inclusive o público idoso também usa bastante esse quadro de suplementos, né? Sim, também bastante. Até com eles eu sempre
tomam cuidado com a questão do tamanho do Aham. tablete, tá? Eles têm Uhum. muita dificuldade, às vezes a gente precisa partir. Então, esses suplementos, quando tem muitos componentes, às vezes o tablete é muito grande. Então, a gente ainda É. tem que pensar nisso, pensar se seria fácil dele utilizar, se eu preciso partir, se eu preciso ir para outra suplementação que tenha só um Uhum. componente. Então, a gente tem que ter uma preocupação, assim, global, né? Com muitas questões, assim. Verdade. Uma coisa que é bem legal citar é que a Performance tem vários suplementos que são mastigáveis. Sim. E isso ajuda bastante também na suplementação mesmo dos pacientes, né? Sim, a gente acabou de lançar a Creatios, né, que é a É. creatina mastigável. Então, assim, na performance, né, por trabalhar com essa linha de mastigáveis, a gente consegue ali atender a vários pacientes. Uhum. Porque eu dei o exemplo da creatina. O idoso hoje está utilizando creatina. Então, vamos dizer que ela sendo mastigável, vai ser muito mais fácil a adesão do que utilizá-la em pó. Que às vezes eles reclamam. Então, tendo ali uma balinha, que é super fácil de utilizar. Então, essa linha de mastigáveis facilita muito. Eu falo que a suplementação hoje, né, ela facilita, ela tá com várias formas, várias apresentações que você consegue utilizar Uhum. com vários públicos, né? Inclusive com o idoso, que é Idoso. um público ali mais resistente, né? Verdade. E crianças que não conseguem engolir também é bom que conseguem mastigar. Exatamente, E exatamente. são Então, gostosos, né? dá vontade de tomar mais do que a dose. Esse é o É problema, tem que até se verdade. controlar. Então, assim, para paciente de emagrecimento também, que eu trabalho muito com esse público também, é um público que eles gostam da questão do Uhum. docinho, da balinha. Então, a gente coloca ali muito, geralmente, após o almoço, né? Que Aham. geralmente é onde dá mais vontade ali do doce, né? Da bala. Então, eu acho que é mais prático ali da gente incluir em certos horários. Sempre pensando no quadro ali do Sim. paciente, né? Bem legal, que geralmente é aquela hora que quer o docinho, né? Aí, ao invés de comer o docinho, substitui por um suplemento, que é gostoso, Exatamente. gente, é gostoso. E dá vontade de comer um Pois é, o monte. problema é esse. E tem vontade de consumir mais do que a dose, É porque verdade. é bem saboroso. Né? E assim, parece que é um doce, mas é É somente o realmente, adoçante que é isso aí. utilizado, tá? Sem É açúcar. importante dizer também que alguns clientes falam, ah, mas não tem açúcar? Não. Sempre tem essa É pergunta, até pelos próprios profissionais, assim, verdade. por às vezes acharem, é bem docinho, porque a gente utiliza geralmente Aham. adoçante, né? A Performance trabalha muito com adoçante stevia, dos mastigáveis a gente usa muito sucralose e xilitol, Uhum. então assim, que acaba tendo uma aceitação melhor, né? É, bem legal. A gente consegue aí englobar vários públicos. E atualmente, qual o maior desafio você vê aí dentro da nutrição? Como É, nutricionista e talvez como representando a marca também. assim, na nutrição, diretamente falando da nutrição esportiva, eu acho que é o que eu falei anteriormente, a questão dos pacientes já virem com muito conhecimento, não só na esportiva, Uhum, mas na área clínica também. Eles já estão com um boom de informações da internet, da academia, uhum, do amigo, né, que às vezes é de outra área. Então, eu acho que a gente tem esse desafio, às vezes, de estar explicando para o paciente, né? Às vezes ele já vem com uma suplementação ou com uma alimentação e às vezes ele fica resistente para fazer a troca, mesmo procurando o profissional uhum. nutricionista. Então, eu acho que o maior desafio aí é lidar mesmo com essa questão da informação que está muito pulverizada hoje, né? Com a questão de internet e tudo. E na representação, né, eu acredito que o maior desafio é esse, eu estar em diferentes áreas da nutrição o tempo todo e medicina. Então, a gente lida com vários tipos de público, então eu preciso estar sempre muito atualizada, porque uma hora eu tô falando ali com um dermato, então a gente tem o nosso material ali de colágeno, então a gente já foca mais nessa parte. Uma hora eu tô falando com o médico do esporte, outra hora é com o nutricionista funcional. Então eu acho que é mais desafiador a gente passar por todos os âmbitos da nutrição Sim. e ter todas as informações ali bem atualizadas em todos os nichos. Eu acho que esse na representação é um desafio maior, É. né? Essa questão da informação atualizada o tempo todo. Você mencionou aí o colágeno. A Sim. galera fala que eu sou defensora do colágeno. Então eu também sou, porque eu gosto bastante É, também. Fala, a gente tem tanto suplemento que a gente vai falando aqui. verdade. E muita gente fala colágeno não funciona e tudo mais. Fala um pouquinho sobre o colágeno. Então, assim, hoje os colágenos que eu trabalho muito são os colágenos Verisol e Body Balance, né? A gente já tem vários estudos e literatura, né, mostrando que o colágeno Verisol ele é
muito usado e na finalidade estética. Se ele tiver associado ali com outros componentes, como silício, ácido Exato. hialurônico, melhor ainda, porque aí a gente vai ter um resultado mais efetivo. E o Body Balance, ele surgiu há pouco tempo, vamos colocar assim, mas já tem vários estudos que mostram que é uma proteína menos alergênica. Então, hoje a gente tem muitos pacientes que são alérgicos à proteína do soro do Eu leite. sou intolerante à lactose, eu só uso Body Balance. Então, e aí a gente vai indicando o colágeno Body Balance. E se você tiver junção nos dois, melhor ainda, porque eu atendo muitas mulheres, né, 30, 40 a mais, né, que treinam. Então é ótimo, porque você já tem ali o Verisol, muitas vezes, e o Body Balance, né, que é para a parte de síntese proteica, num produto só. Então, assim, já ter essa associação é interessante. Então, são os dois colágenos que eu trabalho mais, né, que a gente tem realmente evidências científicas. As pessoas, às vezes, colocam essas informações, mas não buscam literatura. E realmente a gente tem comprovação sobre o colágeno. Isso E é tendo esses ótimo. componentes, vitamina C associado, que a gente sabe que ajuda na formação de Sim. colágeno, né? Já ter silício, ácido hialurônico vai ajudar mais ainda, né? Vai ficar um produto mais top ainda, né? Muito importante frisar, gente. Tá lá na literatura, tá lá a ciência. Exatamente, assim, a gente tem que se preocupar no que tá em evidências científicas, né? Assim, o que tá na internet não é informação correta muitas Exatamente. vezes, então, ou que alguém propagou essa informação, então a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez não sirva para o que você quer, aquele suplemento, mas ele vai ter alguma utilidade. Verdade. Eu gosto muito do Body Balance porque ele não tem aquele aspecto também mais leitoso. Ele é um pouco Sim, mais você leve. sente leve também, É. exatamente. E as proteínas vegetais ou da carne, eu não consigo muito. Sim. Então, assim, a palatabilidade do Do Body Body Balance é Balance. bem melhor. Até assim, Vanessa, os idosos, eles aceitam melhor o Body Balance, às vezes, do que o Whey. Então, a gente Aham. até utiliza, às vezes, em alguns casos, quando você vê que o paciente não se adaptou muito, Uhum. eu acabo indicando o Body Balance para o público idoso. Porque, justamente por isso, porque ele é mais levinho, às vezes até para Uhum. você colocar ali em cima de uma fruta, no iogurte, é mais fácil a aceitação. Verdade. Falar aqui de Bento de novo. Ele toma açaí quase todos os dias, né? Só que o açaí Aham. dele é com leite em pó e proteína. Ontem ele falou assim: qual proteína você tem aí? Whey, Olha colágeno. só, ele já tá bem É, habituado ali com as suplementações, né? menina, demais. Aí ontem eu só tinha o meu, que ele Ah, também usa o whey dele, né? aham. Aí ontem eu só tinha o meu e tive que dar uma dose do meu body balance pra ele. Tá Tomando vendo? açaí. Tá vendo? Que legal. Eu gosto muito de, inclusive, usar essa técnica do açaí com whey, do Uhum, açaí com colágeno body balance. Eu até prefiro muitas vezes utilizar dessa forma, porque tem muito paciente que fala, eu não gosto de tomar whey em água. Eu gosto de uhum. utilizar de outras formas, então a gente vai inovando. No calor a gente faz os picolés de whey, a gente manda receita e eles adoram, assim. Eu vejo que eles gostam de receitas que a gente manda, ainda mais com suplementação, que hoje a gente pode inovar nesse sentido, né? Gente, picolé de whey. Nunca tentei. Acho que ele gostaria. É muito fácil de fazer. A gente geralmente mistura ali o iogurte, o whey, coloca uma fruta e põe na forminha, põe pra congelar. O whey geralmente já é adoçado, né? É. Então tem até os sem sabor que a gente utiliza Uhum. muitas vezes. E coloca a fruta que vai dar o saborzinho ali. Então, assim, é muito prático. Sensacional. E agora a Performance lançou o sabor. Agora não, né? Mas lançou Tem um tempinho. recentemente o sabor pistache, né? Sim, porque tá super em alta É. pistache, né? Muita gente pede. Dá pra fazer muita receita, né? Com whey de pistache. A galera tem comprado por isso. Por isso que eu lembrei. Pra fazer receita mesmo, que é bem Sim. saboroso. Apesar de eu ser intolerante à lactose, eu experimento tudo. Aham. Independente de ter a proteína independente de ter lactose, de ser da Sim, proteína sim. do leite ou de outra fonte de proteína, eu experimento tudo pra conhecer, pra saber como é. Ai, mas eu acho importante. A gente, como Nutri, tem que experimentar e dar o nosso feedback, porque o paciente chega perguntando pra gente sobre isso. Chega, E se a verdade. gente não tiver uma resposta ali, ele fica um pouco decepcionado. Então, eu acho que é importante a gente experimentar. E o whey de pistache foi sucesso, porque pistache está em alta, e aí os pacientes pedem, eles fazem receita, às vezes tomam na própria água, então assim, ou em vitamina, e Uhum. tá tendo bastante aceitação. Legal, eu acho que é um sabor que é fácil também de misturar com fruta, né? Sim, eu já fiz várias misturinhas, dá super certo. Então, assim, com morango fica gostoso, com a própria banana, que geralmente o pessoal vai mais pra vitamina de morango e Aham. banana, são as mais É. tradicionais, né? Quais são os seus objetivos aí para os próximos anos? Além da clínica? Então, falando do lado pessoal ou só profissional? Os dois.
Então, como eu falei, né, pretendo aí tá inovando nessa questão da clínica com várias especialidades. Do meu lado pessoal, em breve pretendo ser mãe. Ai, que Então, legal! assim, é algo que eu, né, quero muito vivenciar. E quero continuar, né, focando aí nos esportes que eu tô hoje, que é a musculação e futevôlei. Então, meus objetivos é continuar focando na parte dos esportes que eu pratico hoje, que eu estou me dedicando, né, estar, né, montando a minha clínica, como eu falei anteriormente, que também é um sonho, né, com multiespecialidades, né, porque eu busco aí desde médico, nutrólogo, vários Uhum. nichos da nutrição, psicólogo e até educador físico, que eu acho muito legal essa conexão, né, Esse multidisciplinar. planejamento é pro Rio? Pro Pro Rio, Rio? pro Ah, Rio. legal. Como é que você faz aí para administrar a questão de... Você faz musculação e futevôlei, né? São Sim. duas modalidades que vão ser em locais distintos, então, assim, tem toda a questão de tempo. Como é que você faz para Sim. administrar vida pessoal, É, profissional? então, geralmente pro futebol eu vou bem cedo, de manhã bem cedo, já no primeiro horário, e às vezes eu migro pra noite. Fica um pouco Uhum. pesado às vezes, porque muitas vezes eu preciso ir direto ali pra musculação, então por isso que eu faço uso da suplementação Aham. aí entre um treino e outro, né, pra ajudar bastante. Mas assim, o meu dia eu falo que começa muito cedo e termina muito tarde. E final de semana eu também tô sempre fazendo atualizações, seja de consulta, né, de conversa com o paciente. Então eu basicamente não paro muito, né? Eu só paro mesmo nas minhas férias que eu tento me desligar e quando eu vejo eu já tô no celular de novo ali Às trabalhando. vezes não tem jeito, né? Às vezes a gente acaba, assim, ficando bem sobrecarregada, mas assim, eu falo que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, eu acho que tudo é mais fácil, sabe? Verdade. E eu realmente gosto muito do que eu faço, sabe? Então, eu tenho mais facilidade hoje de lidar com a minha rotina por isso, porque eu vivencio a nutrição até nos meus treinos, em tudo. Quando eu vou ver na academia, eu tô falando de nutrição. Quando eu vou ver no futebol, eu tô falando de nutrição. E assim vai. Muito legal, dá pra ver até na sua forma de falar, né? Esse amor pela nutrição, pela Assim, profissão. E isso é muito bom quando a gente faz algo que a gente gosta, quando a gente pratica uma atividade física, também para saúde psicológica, né? sim, sim. O meu psicólogo, hoje eu faço terapia também, Uhum. uma vez na semana, e ele sempre fala isso, o quanto que ele vê que os treinos me ajudam, né, na minha rotina. Ele fala, é o momento que você tem de desestressar, de você poder focar ali no seu treino, pensar em outras coisas que não sejam um pouco trabalho. Então, assim, realmente eu acho que ajuda muito. A atividade física, eu não consigo me imaginar sem fazer atividade física hoje. Em algum horário a gente encaixa ali. Ai, legal. E se você pudesse deixar um recado pra galera aí da nutrição, o que que você diria para esse público? Então, o que eu diria hoje é invista sempre em cursos, em ir em eventos, né? Assim, o máximo que vocês puderem, né? Ter um networking, uma troca com profissionais, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que eu cresci muito como profissional, tendo essa troca aí entre médicos, nutricionistas, diversos nichos. E eu daria esse recado para a gente estar sempre se atualizando e buscando mais e buscando melhorar, porque a gente sempre pode melhorar, né? E quer deixar algum recado final pra galera também? Apenas agradecer aqui essa oportunidade, né, Vanessa, de estar aqui com vocês hoje. Como eu falei, a Whey é uma empresa que eu admiro muito por todo o trabalho que vocês fazem com profissionais. Então, assim, eu acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo. E eu queria agradecer essa oportunidade, assim, de falar um pouquinho da minha vida, tanto pessoal como profissional, né, mais o profissional hoje. Mas, assim, poder trazer um pouquinho da minha experiência. E eu espero ter ajudado aí um pouco com um pouco de informação aí sobre o suplemento, né? Ai, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Você é uma Obrigada. pessoa que transmite alegria, transmite realmente essa felicidade de trabalhar com o que você gosta. Isso é muito bom, né? Eu tenho Sim. certeza que os pacientes também conseguem enxergar isso. E isso também é importante para que eles consigam seguir ali o que você está, né, Sim, planejando pra para ter eles, adesão, né? exatamente. Eu falo que a gente é o espelho, né? Que eles vão realmente seguir o que a gente fala, mas eles vão nos acompanhar também, porque eles nos Com acompanham, viu? certeza. E Mas é é isso. isso, parabéns. Obrigada, Muito Vanessa. obrigada mais uma vez. E é isso, gente. Obrigada. Acompanhe a Marcela nas redes sociais, a Whey Sim. Suplementos também. Aqui no YouTube temos diversos outros podcasts também muito legais. E é isso, um beijo e até a Beijo. próxima. Obrigada.